Bem-vindos ao Podenge AEPO, podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha, estou aqui com a Marina Ribeiro, e sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo de hoje. Exatamente sobre isso, estamos aqui com a Marina para discutir o tema Acordei Diferente. E agora? Um engenheiro PCD vivendo em um mundo não adaptado. O nome do nosso convidado é o Carlos Henrique Wolff Borges. Vai contar um pouco sobre a sua trajetória, toda a sua experiência. Vamos falar um pouquinho sobre a formação do Carlos. Ele que tem formação pela Faculdade de Engenharia Civil de Itajubá, formou como engenheiro civil e também teve formação de Six Sigma como pós-graduação, Six Sigma Black Belt, pela Johnson's Control em maio de 2001. Tem também o curso de mestrado em conversão de energia. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, tudo bom? Nós Prazer estar aqui. O som soltou agora. Seja bem-vindo. É uma alegria poder falar e aprender com toda a sua experiência. Que isso? Vamos ter aquele momento de quebra-gelo que nós falamos, que é pedir para você falar um pouquinho sobre quem é você, quem é o Carlos, de onde você veio. Tá bom. O que você faz atualmente e o que você desejar complementar aí sobre a sua formação profissional e sua experiência no seu tempo. Fique à vontade, nos deixe aprender e conhecer a sua história. Isso. Gente, é o seguinte, eu sou engenheiro civil, né? Mas antes disso eu sou mineiro, né? Nasci aqui em Ouro Fino, aqui do ladinho da gente. A minha mãe quis que eu nascesse mineiro, depois com 5 meses de idade me levou para São Paulo. Mas eu nasci aqui, então eu tenho a nossa cidadania mineira. De lá para cá, morei em São Paulo, depois eu vim para cá, fui vai e vem com meu pai e com a minha mãe nessas mudanças de vida, de transferência do pai, a gente acaba indo junto. E por fim a gente acabou assentando em Pouso Alegre nos anos 70, por aí. Depois eu sempre quis fazer engenharia desde criança, acho que eu sou engenheiro desde os 6 anos de idade, quando desmontava brinquedo, transformava um carrinho em 2, ou desmontava tudo que tinha em casa para poder virar, fazer gambiarra. Ontem eu ouvi uma frase ótima, que o engenheiro é aquele cara que faz gambiarra arrumadinha. Então, essa é a profissão nossa. E eu entrei na Faculdade de Engenharia em Itajubá em 1980. Eu estava com 16 anos na época, acho que eu fui um dos mais novos que entrou, e eu não pude nem assinar na documentação lá, que meu pai que teve que eu não tinha idade para assinar como responsável por mim mesmo lá na faculdade. Isso porque eu entrei muito cedo na escola e deu sorte de ir bem, né? De passar direto em tudo. E entrei na faculdade que eu queria, no momento que eu queria, na época que eu queria, terminei o terceiro colegial. E em Itajubá é um centro universitário muito legal, né? Um polo de engenharia maravilhoso. E é uma cidade que te incentiva a estudar, principalmente para quem tem o dom da engenharia. Não sei se todo mundo sabe, mas uma faculdade de engenharia entra em média 80 pessoas por semestre, né? E formam 12, 13, o resto vai tudo ficando pelo caminho, porque é uma profissão que não... Se você não tem dom, se você não nasceu para isso, se você não gosta disso, você vai desistindo. Meu irmão era um que entrou e desistiu no meio do caminho e virou músico, né? Na época você descobriu que ele não tinha nada a ver com essa área de engenharia. Então é uma profissão difícil, não é fácil não. E eu sou muito orgulhoso da profissão. Eu tenho prazer de falar que eu sou um dos poucos 1 milhão de engenheiros que tem no Brasil só. 1 milhão de engenheiros. Só. Num país desse tamanho tem só isso de engenheiros, e desse 1 milhão, uns 500 mil estão atuando, os outros não. Então, você disse agora há pouco que você era o número dos bastidores, você falou da formação, né? 200 mil, uma coisa assim. 200 mil engenheiros. 200. Meu registro profissional é 44 mil, né? 44.400. E hoje, já no registro do CREA, está 200 e poucos mil de Minas Gerais. Se você pegar dos outros estados, vai dar em torno de 500 mil engenheiros. Atuando, tem muito poucos. Muitos estão trabalhando em outras funções, né? E hoje em dia, você vê que o engenheiro se forma, e é uma profissão que dá para você fazer várias outras coisas, e trabalha como administrador de empresa, RH de empresa, vendedor, técnico. Então dá para fazer tudo. É uma profissão que te dá uma base muito boa para trabalhar. Principalmente na época que a gente formou, que era uma engenharia mais plena. Não era hoje uma engenharia mais segmentada como é, mas naquela época você tinha que ser engenheiro para tudo.
Tá? Então vamos voltar no assunto, senão eu fujo demais, eu falo demais. Quando eu entrei na faculdade, então, em 1980, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto período, aí eu vou contar uma pequena passagenzinha. Em 82, na época eu estava com 19 anos, todos os homens de 19 anos são obrigados a servir o exército, né? Sim. E infelizmente o Olavo Bilac fez isso lá em 1922, alguma coisa, 1902, e obrigar a servir a pátria, e eu fui obrigado também naquela época em plena regime militar. E a gente não tinha opção de falar não. Eles escolheram então lá em Itajubá 32 estudantes de engenharia e puseram no batalhão de engenharia para poder fazer o exército de manhã e continuar a sua faculdade à tarde. E esse para mim foi um ano muito decisivo, foi o ano que eu sofri um acidente e acabei perdendo a minha perna nessa época, dentro do exército. Um acidente, vou usar as palavras que estão no meu relatório, que são de negligência e imperícia dos oficiais comandantes. Então, e daí para frente a vida mudou completamente, onde eu me dediquei à engenharia mais ainda, porque eu perdi a mobilidade de muita coisa. E aí eu resolvi, conversando com meu pai e com a minha mãe na época, com o auxílio deles, em que eu ia ser o melhor engenheiro da faculdade, o melhor estudante da faculdade, o melhor engenheiro que eu podia ser, o melhor profissional de mestrado que eu podia fazer, que eu estava a fim de fazer. Depois eu quis ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor qualquer coisa, porque parte do que eu gostava de fazer foi cortado. E aí eu tomei essa decisão, e isso tem 40 anos já que eu estou formado. Esse ano faz 39 anos de formado. 39 anos de formação, 15 anos também na área de gestão, não é isso? Isso. Uhum. Em gestão, indústria automotiva, indústria de transformação, indústria de peças automotivas, indústria de calçados. Tudo isso na área de gestão de qualidade, que quando eu comecei a trabalhar na indústria, era a época que o Brasil estava começando a descobrir que existia um negócio chamado qualidade, nos anos 90, comecinho de 90. E aí, na época, a empresa que eu trabalhava, que era Alpargatas, resolveu investir num negócio chamado Qualidade Total e, por sorte, puseram na minha mão. Aprende esse negócio aí e põe pra gente. E foi onde eu criei um gosto danado para trabalhar em gestão da qualidade. Depois ISO 9000, depois ISO QS 16949, depois ISO 14001, e fomos andando e aprendendo cada vez mais a respeito disso em outras áreas. E eu tenho um grande prazer do meu primeiro emprego ter sido na indústria na Mendes Júnior, logo depois que eu formei, para construir a Latasa daqui de Pouso Alegre, que hoje é a BAL, que foi a primeira fábrica de lata de alumínio do Brasil. Então, lá quando alguém falou, vamos ter latinha de alumínio no Brasil, eu tive a oportunidade de cair lá dentro e ser o engenheiro júnior, tradutor deles lá dentro, para poder trabalhar. E aí começou a carreira profissional. Foi criando gosto pela indústria e depois pela engenharia como um todo. Perfeito. Carlos, vamos aqui para o nosso primeiro bloco, né, do Acordar Diferente, sobre esse novo olhar, né, nesse novo mundo. Você pode falar um pouco para a gente a respeito dessa trajetória, no momento que você acordou e falou, como vai ser agora? Uhum. Então, esse é legal, eu gosto de falar disso, é um roteiro que eu dou nas minhas palestras, que vocês não sabem, mas eu dou palestra também, mas depois eu explico para vocês a respeito disso. É que, imagina, eu estava com 19 anos, explodiu o negócio da minha perna direita lá, que jogaram a bomba no meio de 33 meninos de 19 anos. Eu perdi a perna, um outro ficou surdo, um outro queimou o rosto, e o resto assustou, né? E aí eu fui para o hospital, puseram numa ambulancinha improvisada lá no meio do campo, e eu fui sair lá da Serra de Delfim Moreira para chegar no hospital de Itajubá. E eu sei que eu fui apagando devagarzinho. Né? Eu estava numa posição, na hora que eu vi eu estava em outra, e eu não conseguia ficar de pé, e senti um negócio esquisito na perna direita, e não tinha mais nada ali. Então eu comecei a ficar preocupado com isso, me puseram na ambulância, levaram, e a hora que eu cheguei no hospital, eu lembro da última frase que eu falei, avisa o meu pai e não deixa minha mãe saber, porque ela tem asma e eu tenho medo dela ficar doente. Aí eu apaguei. Não sei de mais nada. Me contaram depois que eu tive 4 paradas cardíacas, fiquei em coma há muito tempo. E é uma história. A história do coma é outra grande que dá um podcast inteiro. E um dia eu conto. E quando eu estava, depois de bastante tempo apagado, eles me transferiram para Juiz de Fora, que o Hospital Maior do Exército da região foi para Juiz de Fora e não para Belo Horizonte, graças a Deus. Juiz de Fora era mais fácil, perto do Rio, então tinha um movimento melhor.
Meus pais foram juntos e lá amputaram a minha perna. E o meu pai disse que o documento mais difícil que ele assinou na vida foi essa autorização de fazer isso. Nesse período que eu estava em coma, eu lembro de flashes que eu tinha um companheiro de luz que me acompanhava, que eu achava, que eu chamo ele de meu anjo da guarda, que ficou o tempo todo explicando o que estava acontecendo. E num dado momento, quando ele perguntou para mim, você quer ir comigo ou você quer voltar? Eu lembro que eu falei, eu quero voltar, eu tenho 19 anos só, né? Eu tenho mais coisa para fazer. Ele falou, você tem uma missão, sim. Então volta. Eu lembro que eu abri os olhos e vi minha mãe e minha tia do lado, lotado de aparelho em volta de mim, eu não conseguia falar porque eu estava entubado todinho. E aí, depois que tiraram tudo isso, eu fiquei sabendo que eu quase fui, e não fui. Né? E de lá para cá, a hora que me contaram que eu estava sem a perna, que eu tinha que fazer tudo isso, eu parei Sabe quando você fica ainda meio atordoado? Porque no começo da volta da anestesia, volta do coma, você ainda não tem noção de onde você está. Mas até cair a ficha que você não tem mais, foi aqui uns 15, 20 dias, e tenho uma gratidão absurda ao meu pai e à minha mãe pelo apoio que eles deram. Se não fosse aqueles dois, eu não estava falando com vocês aqui hoje. Eu devia estar encostado no INSS desde essa época. E meu pai me fez uma promessa. Eu vou fazer você andar de novo. Você pode ficar tranquilo com isso. E cumpriu a promessa dele. Nessa época, então, a minha mãe ficou no hospital comigo em Juiz de Fora. Meu pai ficava trabalhando vai e volta de Juiz de Fora. Meus 2 irmãos menores ficavam aqui com vó, com tio, com tia, quem quer que seja. Ou seja, foi um ano, porque eu internei em abril, saí em dezembro. Então foi um ano internado até eu voltar dos 30 quilos que eu estava, até eu ter o meu peso de novo de 70 quilos. E recuperar todinho. E saí de lá andando com uma prótese. Ainda não, com uma prótese. Que andar demora. E nessa época, conversando com meu pai e com a minha mãe, eu acreditei nele que ele ia fazer eu andar. E os dois me mostraram, cara, em vez de você focar no que você perdeu, que é uma perna, a oportunidade de jogar futebol, a oportunidade de andar de bicicleta, de jogar tênis, tudo que eu gostava de fazer, por que você não pensa naquilo que você vai poder fazer? E aí, esse ensinamento dos dois eu venho carregando até hoje. Eu não olho, eu tenho as adversidades, mas eu gosto de olhar que oportunidade que eu estou tendo com essas adversidades. E toda vez que você tem um problema, tem uma solução e tem algo que você tire proveito. E isso eu venho sempre. Não tem nada que você não tire proveito. Então eu aprendi, naquela época eu decidi, tá bom, eu não consigo mais praticar esporte, mas eu vou voltar para a faculdade e vou ser o melhor aluno. Eu vou formar com a minha turma. Apesar de eu ter perdido um ano, eu vou continuar, eu vou fazer o período que eu vou estar e puxar mais 3 matérias do próximo, que é onde eu deveria estar. E eu quero formar com a minha turma. Deu certo. Aí, quando eu formei, meu pai já tinha falecido, então eu acabei formando minha mãe, que foi na festa de formatura, com meus irmãos, meu namorado na época, que aconselho minha esposa até hoje. Então a gente me formei e, graças a Deus, gente, a faculdade se adaptou a mim. Quando eu voltei para estudar, a faculdade se adaptou. O reitor da universidade me emprestou o carro da universidade para me levar e trazer da República para casa. As aulas que eram no 2º andar foram todas mudadas para o térreo para poder eu poder participar. As aulas externas, que tinha topografia na rua, tinha aula de hidrologia, mas que eu tenho que ficar fazendo coisa externa. Eles montavam uma barraquinha num lugar seguro para mim na parte de baixo, eu ficava com um radinho coordenando a turma que estava andando pro campo lá em cima, porque eu não podia sair do lugar. E eu era o cara que anotava tudo. Então foi feito, até a formatura, a festa da formatura foi adaptada para mim. Para eu não ter que andar tanto, porque eu ainda não estava tão bom de andar, para poder andar menos possível para pegar o diploma e voltar. E quem foi o orador da turma fui eu também. Então a gente acabou montando um negócio legal. O jurador, o cara que fez juramento, eu não fui o orador foi o Duducci. E eu fiz o juramento e eu esqueci o juramento na hora, acabei inventando um juramento na hora. A turma que formou comigo jurou errado, porque eu criei ele no momento da formatura. Isso ninguém sabia, mas agora vocês estão sabendo. Então esse do acordar diferente foi... Quando eu pus a consciência, cara, eu não tenho mais uma perna, eu não vou andar mais. O que eu vou fazer? Foi esse apoio do papai e da minha mãe, pra gente poder fazer isso. E, na época, surgiu... as próteses eram muito pré-históricas ainda. Imagina que em 82 não tinha nem computador, né, gente? Pra gente trabalhar. Nada. Na faculdade não tinha um computador, gente. Tinha um computador HP 2000 para 3.000 alunos usar, um só. Então a gente fazia em cartão perfurado os programas para poder fazer, em COBOL e Fortran. Então era uma coisa assim... sei lá, que alguém sabe o que é isso hoje. Então,
O Daniel, Daniel sabe o que é. Então a gente foi desenvolvendo. E nessa época, então, quando eu fui a prótese no Rio de Janeiro, na época a gente soube, aí que eu comecei a entender que existia um universo de próteses, que o povo chamava antigamente de perna mecânica, né? Que eu acho horroroso esse nome. Então, no universo de prótese, existe um negócio no Brasil que chama Associação Brasileira de Prótese e Órtese, que é a Abotec. E eu caí justamente na mão do presidente da Abotec, no Rio de Janeiro, o senhor Mário Carvalho, já falecido, para poder cuidar de mim. Nesse lance de cuidar, o exército pagou tudo, graças a Deus, não posso reclamar, pelo menos eles fizeram o estrago, mas custei a minha vida, minhas coisas. Surgiu uma empresa alemã, que é a maior fabricante de prótese do mundo, que é a Otto Bock, internacional da Alemanha, que estava vindo para o Brasil. Eles estavam montando uma salinha no Brasil, uma coisinha desse tipo, e queria alguém para testar. E acabou caindo no meu colo, gente. Você não gostaria de testar as próteses e como estudante de engenharia, fazer um relatório para a gente do que a gente tem que mudar, o que fica mais adaptado do clima alemão para o clima brasileiro, suor, movimentação, e eu acabei andando junto com eles desde essa época e ano após ano trocava de prótese, trocava de equipamento. Testa mais uma pra gente, testa outra, e eu tive, que eu tenho que agradecer pro resto da vida, a oportunidade de usar só prótese boa para fazer um testinho, um laudinho e não sei o que mais. E eu fui o primeiro cara no Brasil a testar uma prótese que chama contato total, que é um negócio que existe dentro da prótese para você não ter problema de inchar a prótese, então eu fiz isso. Primeira prótese inteirinha, que é uma outra tipo de prótese, que é quando você sai da mesa de cirurgia com a prótese, também fui eu que testei. A primeira prótese pneumática no Brasil fui eu que testei. E assim fui desenvolvendo, mudando de pé, trocando